Teoria e metodologia da história, conceitos fundamentais. Olá, os termos teoria e metodologia da história podem até sugerir e remeter a um nível e grau de compreensão de forte caráter teórico e abstrato. Pode parecer difícil, mas não é inatingível. Pensando em tornar mais próximas essas noções, selecionamos alguns termos e conceitos que podem favorecer o entendimento mais profundo dos conteúdos que compõem este material. Para tanto, estudaremos os seguintes termos: teoria, fontes históricas, método, heurística, crítica, hermenêutica, narrativa, historiografia e a teoria e a metodologia da história aplicadas à educação. Vamos lá? Teoria: a tomada de consciência, a formulação e organização do pensamento, a reflexão sobre a realidade, que almeja resultados práticos, a ação e a transformação da realidade. É importante destacar que um conhecimento somente adquire o status de teoria quando apresenta uma estrutura toda organizada de princípios, categorias, métodos, regras e leis que podem ser aplicados e verificados diante de fatos e fenômenos do mundo e da natureza. Silva apresenta que existem teorias em praticamente todas as áreas do conhecimento, apesar de serem mais usuais e empregadas nas ciências biológicas e exatas. Nas ciências humanas, as áreas do conhecimento que mais buscam formular teorias são as da economia, a sociologia, a antropologia e a linguística. Cabe ressaltar aqui que a história, ou se preferir, a trajetória do homem no tempo e no espaço, é de caráter imprevisível, anárquico, que não se rende a previsões, teorias rigorosas e precisas. Logo, se torna difícil identificar repetições, reconhecer semelhanças, tanto entre fatos e acontecimentos, tanto numa escala local como global. Por outro lado, isso não significa que os historiadores estão dispensados de utilizar teorias, conceitos, categorias e modelos de análise e explicação. Fontes históricas. Dentre as principais fontes históricas utilizadas pelos profissionais da história, pode-se descrever as tipologias de documentos de natureza textuais, vestígios arqueológicos, objetos da cultura material e registros pictóricos, fontes audiovisuais, entre outros. Existem historiadores que preferem fazer a seguinte classificação: fontes orais, fontes textuais, fontes iconográficas e fontes sonoras. Para as diferentes tipologias de fontes históricas, é possível listar como exemplo pinturas rupestres, esculturas, afrescos, literaturas, charges, história em quadrinhos, receitas, edificações, vestimentas, acessórios, registros manuscritos, documentos oficiais, fotografias, vídeos, memórias, lendas, línguas, dialetos, provérbios, ditos populares, diários, cartas, registros cartoriais, processos judiciais, jornais, revistas. Ou seja, fontes podem ser todo e qualquer registro e vestígio elaborado pelo ser humano, quer seja de natureza material tangível ou imaterial intangível. Na sua tela você pode identificar algumas dessas principais fontes, tais como jornais, vestimentas, edificações, pinturas rupestres, processos judiciais, fontes orais e elementos do cotidiano como recipientes. Método: trata-se de caminhos, procedimentos pelos quais chega a um determinado resultado coerente e inteligível. Podem ser técnicas para realizar praticamente uma ação teórica. Em específico, regras racionais que regulamentam, metodizam a pesquisa histórica no sentido de obter reconhecimento científico e teor de verdade. Método consiste no conjunto de elementos que compõem o percurso, as regras e o tratamento investigativo, analítico e crítico atribuído ao passado. Uma vez coerentemente aplicados, são responsáveis por conferir ao conhecimento unidade, inteligibilidade e teor científico. O método representa uma tentativa de destrinchar o passado dos interesses e as visões, versões que o alteram, o distorcem, o corrompem da verdade e de como os fatos e os fenômenos realmente transcorreram. Dill apresenta que os procedimentos metodológicos utilizados no fazer histórico
Indicam os processos pelos quais o passado humano é contemporaneizado como conhecimento histórico no presente. Existem inúmeros métodos que são utilizados pelos pesquisadores e estudiosos. Cada paradigma estrutura-se de forma diferente e variável uns aos outros. Os estudiosos podem participar como idealizadores ou como adeptos de métodos. Os componentes regulatórios da pesquisa. A heurística. Orientados por questões, perguntas e problemas, compreende a etapa de busca, coleta e de reunião das fontes propriamente ditas. A crítica, momento de avaliar e discriminar sobre a autenticidade, a legitimidade e a validade das fontes reunidas. A crítica aplicada à autenticidade dos objetos ou os documentos é chamada de crítica externa. A crítica aplicada à credibilidade é chamada de crítica interna. Hermenêutica diz respeito ao trabalho de cruzamento, relação e interpretação das fontes, no sentido de compreender os contextos, identificar as intenções, ir ao encontro e responder às perguntas, bem como os objetivos da pesquisa de forma crítica e reflexiva. A narrativa é composta pelo universo de experiências, referências e significados que compõem o repertório de quem pesquisa, redige e narra o passado. São oriundos das experiências e das escolhas dos pesquisadores, bem como a dos grupos aos quais eles se encontram associados e filiados, aos ideais que defendem ou querem galgar para si e para os demais integrantes e apoiadores. A narrativa possui e fornece informações dos indivíduos que tanto abarcam a dimensão individual como as relações sociais e coletivas mais amplas. Toda narrativa ou todo discurso deve ser entendido como um ato político, no sentido de que objetiva alcançar algo, tem algo em vista. A finalidade de toda e qualquer narrativa é transmitir uma ideologia, alcançar algum fim. Historiografia. Constitui o estudo e análise de todo o processo que envolve a construção do conhecimento histórico, através do qual almeja se identificar de forma os profissionais da história pesquisaram, organizaram e escreveram o conhecimento. Quais métodos se utilizaram? Os elementos discursivos, as categorias analíticas e interpretativas, as bases conceituais, o valor e o sentido ético e moral que atribuem aos fatos, aos acontecimentos e aos movimentos do homem no tempo e no espaço. As operações historiográficas são responsáveis por colocar o conhecimento histórico em perspectiva, proporcionam uma visão de conjunto para o que foi produzido, a partir do qual é possível realizar análises, gerar estatísticas, fazer balanços, comparações e sínteses. Todo historiador é responsável por fazer escolhas e recortes. Os estudiosos que se dedicam a fazer estudos historiográficos acabam tomando e usufruindo dos conceitos que os historiadores produziram, no sentido de identificar diferenças, semelhanças e aproximações em relação às tendências, aos paradigmas e escolas historiográficas consagradas e reconhecidas pela comunidade de historiadores, bem como identificar se a pesquisa, a obra ou a tese foi responsável por apresentar mudanças e avanços na forma de problematizar, pesquisar, narrar fatos e acontecimentos em relação aos que já foram produzidos. A teoria e metodologia da história aplicada à educação. É uma oportunidade de contribuir de forma expressiva para com o conhecimento histórico, especialmente no sentido de que ele deixe de ser entendido apenas como um saber livresco, depositado em bibliotecas e arquivos, um ofício para pessoas letradas e eruditas apenas. Permite produzir conhecimento e englobar a experiência de vida dos estudantes, da comunidade escolar, a trajetória da comunidade no entorno, na história da cidade, da região, do país e do mundo como um todo. Possibilita que os estudantes se conscientizem e reconheçam que são portadores e protagonistas, capazes de produzir conhecimento histórico. Para tanto, é necessário que seja observada uma espécie de programa mínimo de aspectos questionadores e problematizadores em relação às fontes históricas.
que sejam feitos recortes temporais, espaciais, temáticos e conceituais. Dentre as possibilidades de abordagens possíveis, tem-se a história política e econômica local e regional, estimativas populacionais e demográficas, festividades, tradições e religiões, movimentos literários, artísticos e culturais, migrações, estudos de gênero, étnico-raciais, entre outros. Ou seja, é um campo infinito de possibilidades de pesquisa e construção de conhecimento. Bem, chegamos ao final do vídeo. Saiba que este conteúdo é introdutório. Procure fazer uma leitura aprofundada e reflexiva também dos demais materiais que acompanham este conteúdo. Pode parecer complexo, mas com um pouco de esforço e dedicação é possível avançar. Votos de excelentes estudos pela frente. Muito obrigada e até mais.